A máquina grega, que antecipou a tecnologia moderna em séculos. No início do século XX, mergulhadores gregos que buscavam esponjas nas profundezas do mar Mediterrâneo fizeram uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a antiguidade. Nas águas cristalinas próximas à ilha de Anticítera, entre o continente grego e Creta, eles encontraram os restos de um navio naufragado há mais de 2000 anos. Entre ânforas quebradas, estátuas de mármore e objetos do cotidiano, havia algo extraordinário. Fragmentos corroídos de bronze que, após décadas de estudo, revelariam ser o primeiro computador analógico da história humana. O mecanismo de Anticítera, como ficou conhecido, é uma engrenagem complexa que desafia tudo o que pensávamos saber sobre as capacidades tecnológicas dos gregos antigos. Datado de aproximadamente 100 a.C., este dispositivo extraordinário contém pelo menos 30 engrenagens de bronze finamente trabalhadas, dispostas em camadas dentro de uma caixa de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos. Sua sofisticação é tão impressionante que nada comparável surgiria novamente até o desenvolvimento dos relógios astronômicos europeus no século XIV, mais de 1400 anos depois. Quando os arqueólogos começaram a examinar os fragmentos em 1902, poucos poderiam imaginar a magnitude da descoberta. O bronze estava tão corroído pelo tempo e pela água salgada que era impossível distinguir detalhes à primeira vista. Parecia apenas mais um artefato antigo entre tantos outros. No entanto, um arqueólogo perspicaz notou algo peculiar. Havia engrenagens visíveis na massa de bronze oxidado. Isso era extraordinário porque engrenagens de tal complexidade simplesmente não deveriam existir naquela época da história. Durante décadas, o mecanismo permaneceu um enigma frustrante. Os cientistas sabiam que era importante, mas a corrosão extrema tornava impossível estudá-lo adequadamente sem destruí-lo. Foi apenas com o advento de tecnologias modernas de imageamento, como tomografia computadorizada e raios-x de alta resolução, que os segredos do dispositivo começaram a ser revelados. O que descobriram deixou o mundo acadêmico atônito. O mecanismo de Anticítera era essencialmente um computador astronômico analógico, capaz de prever com precisão surpreendente as posições do Sol, da Lua e provavelmente dos 5 planetas conhecidos na antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mas suas capacidades iam muito além disso. O dispositivo podia calcular eclipses solares e lunares com anos de antecedência, determinar as fases da Lua e até mesmo indicar quando os Jogos Olímpicos antigos seriam realizados usando um calendário de 4 anos baseado nos ciclos dessas competições pan-helênicas. A engenhosidade por trás do mecanismo é verdadeiramente assombrosa. Seus criadores incorporaram o conhecimento astronômico mais avançado da época, incluindo as teorias de Hiparco de Niceia sobre o movimento lunar. Eles descobriram uma maneira de modelar mecanicamente a órbita irregular da Lua, um conceito que não seria matematicamente descrito até Kepler, no século XVII. Para fazer isso, utilizaram engrenagens com dentes triangulares de precisão incrível, cada uma cortada e moldada à mão com ferramentas que mal podemos imaginar. O que torna o mecanismo de Anticítera ainda mais impressionante é seu design modular e sua interface com o usuário. Na parte frontal do dispositivo, havia mostrador principal que exibia o zodíaco grego e o calendário egípcio, permitindo ao usuário visualizar as posições celestes em qualquer data. Na parte traseira, 2 mostradores espirais indicavam os ciclos de eclipses e outros fenômenos. Para operar o mecanismo, bastava girar uma manivela lateral, e todas as engrenagens se movimentavam em sincronia perfeita, calculando instantaneamente posições planetárias que levariam horas para serem determinadas manualmente.
Imagine o impacto que tal dispositivo teria na antiguidade. Em uma era onde a astronomia estava intrinsecamente ligada à religião, navegação, agricultura e até mesmo à política, possuir uma máquina capaz de prever eventos celestiais seria como ter um supercomputador hoje. Reis, generais e sacerdotes que tivessem acesso a esse conhecimento possuiriam uma vantagem inestimável. Poderiam planejar campanhas militares, cerimônias religiosas e atividades agrícolas com uma precisão jamais vista. Mas quem criou esta maravilha tecnológica? As inscrições microscópicas descobertas no mecanismo com letras de apenas 1,2 milímetros de altura fornecem pistas fascinantes. O texto é escrito em grego antigo e parece ser um manual de instruções detalhado, explicando como usar o dispositivo e interpretá-lo. O estilo e o vocabulário sugerem que poderia ter sido construído na escola de pensamento de Arquimedes, o maior matemático e engenheiro da antiguidade, ou talvez em Rhodes, um centro de astronomia e engenharia mecânica no mundo antigo. Arquimedes, que viveu um século antes do mecanismo de Anticítera ser construído, era conhecido por criar dispositivos mecânicos impressionantes, incluindo o que os romanos chamavam de esfera celestial, um planetário mecânico que demonstrava os movimentos dos corpos celestes. Embora nenhum desses dispositivos tenha sobrevivido, relatos históricos sugerem que Arquimedes era perfeitamente capaz de criar algo tão sofisticado quanto o mecanismo de Anticítera. Talvez o conhecimento necessário para construí-lo tenha sido transmitido através de sua escola de pensamento. O que aconteceu com essa tecnologia extraordinária? Por que não vemos mais máquinas como essa na antiguidade? A resposta provavelmente está na fragilidade do conhecimento humano e na dependência de tradições orais e manuscritos raros. Quando a Biblioteca de Alexandria foi destruída, quando Roma caiu, quando a Idade das Trevas desceu sobre a Europa, inúmeros conhecimentos científicos e tecnológicos foram perdidos. O mecanismo de Anticítera pode ter sido um entre muitos dispositivos similares, todos perdidos nas águas do tempo, consumidos por incêndios ou simplesmente derretidos para reaproveitar o bronze valioso. A descoberta deste mecanismo nos força a reconsiderar a narrativa tradicional do progresso tecnológico como uma linha reta, ascendente. A história da tecnologia é, na verdade, cheia de avanços perdidos, conhecimentos esquecidos e redescobertas. Os gregos antigos eram muito mais avançados tecnologicamente do que geralmente lhes damos crédito. Eles tinham o conhecimento teórico e as habilidades práticas para criar máquinas de complexidade surpreendente, limitados apenas pelos materiais disponíveis e pela transmissão do conhecimento. Hoje, quando operamos nossos smartphones e computadores, raramente paramos para pensar que os princípios básicos de computação, entrada de dados, processamento através de mecanismos lógicos e saída de resultados já estavam presentes naquela caixa de bronze criada há mais de 2 milênios. O mecanismo de Anticítera nos lembra que a inteligência humana, a curiosidade científica e a engenhosidade tecnológica não são invenções modernas, mas características atemporais da humanidade. O legado do mecanismo de Anticítera continua a inspirar cientistas, engenheiros e historiadores hoje. Projetos para reconstruir réplicas funcionais revelam continuamente novos detalhes sobre seu funcionamento. Cada fragmento adicional recuperado, cada nova análise com tecnologias modernas adiciona outra peça ao quebra-cabeça. E ainda há muito a descobrir. Estima-se que apenas 1/3 do mecanismo original tenha sido recuperado do fundo do mar. Esta máquina grega extraordinária permanece como um testemunho silencioso, mas eloquente, do gênio humano.
Ela nos ensina a humildade ao mostrar que nossos ancestrais eram muito mais capazes do que imaginávamos. Ela nos inspira ao demonstrar que não há limites para o que podemos alcançar quando combinamos conhecimento teórico com habilidade prática. E ela nos alerta sobre a fragilidade do progresso humano, lembrando-nos de que o conhecimento, uma vez perdido, pode levar séculos para ser recuperado. O mecanismo de Anticítera não é apenas uma relíquia do passado. É um farol que ilumina tanto nossa história quanto nosso futuro tecnológico.